Olá, pessoal, eu decidi gravar esse vídeo aqui porque eu não aguento mais ver gente ensinando besteira no YouTube a respeito do sistema monolítico e ver um monte de gente seguindo esses caras e tendo um monte de problemas, de patologias nas suas obras e inclusive gastando um monte de dinheiro à toa. É verdade que muito do que a gente tem no YouTube ou é gente querendo vender o próprio peixe, ou seja, má fé, ou mesmo gente sinceras, mas que não sabem do que estão falando. Fizeram um teste ou outro, ou fizeram uma obra ou outra, ou viram um caso ou outro e acham que sabe tudo e querem ensinar com base na sua mínima experiência e não conforme um conhecimento já consagrado no mercado de painel monolítico internacional. E essa questão da argamassa é uma questão fundamental e é um assunto no qual eu já tenho tocado nos meus vídeos anteriores. Se você me acompanha aqui no canal, você já viu que eu venho falando sobre argamassa. É uma das partes mais importantes do sistema monolítico. Mas eu decidi gravar esse vídeo especificamente sobre essa questão do aditivo para esclarecer para vocês aqui que me seguem. Não é para mais ninguém, não quero cutucar ninguém de outro canal ou coisa do tipo, não. Eu quero alertar vocês que me seguem aqui, que depositaram ou depositam essa confiança em mim, de dedicar o seu tempo para assistir aqui o meu conteúdo, enfim, eu quero alertar vocês e deixar o mais claro possível que você não precisa utilizar aditivos caros ou aditivos mirabolantes, específicos para o EPS, para aumentar a resistência da argamassa, para fazer a massa colar no painel e assim por diante. É isso que eu quero deixar claro para você no vídeo de hoje. Eu quero aqui hoje atacar duas falácias sobre a argamassa do sistema monolítico em EPS. A primeira falácia é aquela que diz que você precisa utilizar aditivos mirabolantes, aditivos específicos para a argamassa estrutural do sistema monolítico em EPS. Você precisa utilizar um aditivo que foi desenvolvido pensando no EPS, pensando em aumentar a resistência da argamassa para que, de fato, você tenha uma argamassa estrutural e resistente na sua obra. E a verdade é que não, você não precisa disso. No mundo inteiro, mundo afora, o traço da argamassa validado e utilizado, conforme a técnica italiana, é o traço mais próximo possível do traço convencional que os pedreiros já estão acostumados a fazer para assentamento cerâmico, para reboco de tijolo e assim por diante. O que muda é apenas as proporções. Você vai utilizar o mesmo aditivo plastificante que se utiliza lá para rebocar tijolo. O pessoal utiliza de modo geral, muitos já não utilizam cal, né? Cal também não é comum de ser aplicado no sistema monolítico, até porque é corrosivo, precisaria controlar ali uma pequena porcentagem se fosse utilizar, então via de regra não se utiliza cal. Mas o aditivo é o mesmo que muitos pedreiros já utilizam há muito tempo na sua argamassa de reboco de tijolo, que é o aditivo plastificante. Ah, Gabriel, qual marca? Vou falar aqui para você. Alvenarite é muito comum, Vedalite, Calfácio e assim por diante. Aditivo plastificante, que é aquele aditivo pretinho, líquido preto que você vê os pedreiros utilizando por aí. É somente esse aditivo que você precisa para dar uma trabalhabilidade na sua argamassa e reduzir a quantidade de água. Fazendo a dosagem certa, conforme eu ensino no curso Monolith, conforme eu apresentei para vocês aqui gratuitamente no canal também, vou colocar um card aqui sobre a dosagem prática na obra da argamassa. Você fazendo essa dosagem prática, você vai atingir uma resistência da sua argamassa acima dos 20 MPa, que é o que a literatura internacional fala ou trabalha ou utiliza como hipótese de cálculo. É a resistência que consta nos laudos que falam sobre a resistência dos painéis, né? A resistência dos painéis depende inteiramente da resistência da argamassa. Então você não precisa desses aditivos para atingir alta resistência. Eu vou mostrar aqui para vocês, na prática, para vocês verem isso. Deixa eu mudar aqui. Eu tenho um laudo aqui realizado pelo IPT. Então olha só, é um traço convencional, já vou mostrar aqui um outro relatório. Resistência compressão 28 dias de 25,3 MPa. Certo? Tem mais do que um corpo de prova. Eu vou mostrar aqui um relatório de ensaio que eu mesmo providenciei. Eu estava fazendo uma dosagem prática, daqui a pouco vou mostrar o vídeo de eu nessa obra
fazendo a projeção na parede, retirando os corpos de prova para ensaiar, uma dosagem simples na obra, cimento, areia, aditivo plastificante e também algumas fibras de polipropileno. As fibras de polipropileno, elas são importantes para você não ter problema de aparecimento de fissuras, porque como é uma argamassa muito forte, ou seja, vai muito cimento, as tensões de retração do próprio processo de cura da argamassa ou a variação que ocorre por conta do calor, né, a variação térmica, pode provocar microfissuras. Então essas fibras de polipropileno, elas servem para isso. Elas não têm um impacto significativo na estrutura. Por isso que eu digo que o único aditivo necessário para você ter uma argamassa estrutural é só o plastificante, para que você tenha um controle adequado do fator água-cimento. Então olha aqui essa amostra, daqui a pouco eu vou mostrar o vídeo. Foi o traço 1:3. Isso é uma questão também que me impressiona. Eu vou até voltar minha câmera aqui. Me impressiona que sempre que você pesquisa, você pode tirar aí sua prova, se você pesquisar aí no YouTube, traço da argamassa para IPS, ou qual é o traço da argamassa estrutural, enfim, você vai ver o pessoal falando que o traço deve ser 1:3. 1:3, 1:3, 1:3. 1:3 não significa nada. Eu posso fazer um traço 1:4, 1:5, 1:6 e ter uma argamassa mais resistente que a sua, que vai ser executada 1:3. O que importa acima ou além das proporções de cimento, que é o aglomerante e agregado miúdo, é o fator água-cimento. De nada adianta você falar, é 1 de cimento para 3 de areia, se você não fala quanto de água. A água deve ser controlada, a relação da quantidade de cimento com a quantidade de água é o que definirá a resistência e a qualidade da sua argamassa. Eu acho impressionante que o pessoal não fala da quantidade de água, sendo que é o principal para a resistência da argamassa. Não adianta nada falar que é 1:3 se não definir quanto de água vai e nem a questão do plastificante. Então, como esse pessoal não sabe qual é o traço adequado da argamassa para ter uma resistência acima de MPa, fica inventando aditivo à torta e à direita e dicas mirabolantes para que você consiga atingir a argamassa, porque eles não conseguem, porque não cuidam do básico, a quantidade de água, que todo mundo que já lidou com concreto sabe que é um fator primordial para a resistência do elemento. Então tá aqui, ó, aqui é um traço 1:3, ou seja, você tem um volume de cimento para 3 de areia, se você fizer as continhas aí dá mais ou menos isso. 22 litros de água, não é água à vontade, isso está controlado. A gente fez a dosagem na obra e a partir desse momento, toda vez que eles faziam uma nova betoneirada, eles utilizavam exatamente 22 litros de água. Mudou o agregado, tem que fazer uma nova dosagem para verificar a nova quantidade de água. A água deve ser controlada. Está aqui as fibras de polipropileno, anti-fissuras somente, e somente o aditivo plastificante. Eu não lembro exatamente a marca do que foi usado nesse caso aqui, acredito que foi o alvenarite mesmo. 150 ml de plastificante para um saco de cimento. É uma betoneirada com uma betoneira lá de 400 litros. A amostra 2, a mesma coisa, só mudando aqui as proporções dos agregados. A primeira é uma parte de areia fina para 2 de média e aqui meio a meio dos agregados. Quantidade de água mesmo e o restante a mesma coisa. Feito na obra, betoneirada normal, copinhos medidores para garantir a quantidade que deve ser controlada. E quais são os resultados? Tá aqui, a amostra 1 deu 22 MPa. A amostra 2, meio a meio, deu um pouco menos, olha só, eu queria justamente verificar. É claro que não dá para bater o martelo e definir que meio a meio dá resistência menor, teria que fazer mais corpo de prova. Mas nesse resultado aqui deu 20,9, ou seja, em torno de 21 megapascal. Dosagem normal na obra, somente com plastificante, com nada biramolante, nada laboratorial e nenhum aditivo específico para EPS. Você consegue atingir, se souber fazer o traço da argamassa e fazer a dosagem prática na obra, você consegue atingir a resistência adequada acima dos 20 MPa para a sua argamassa. Isso é muito importante você se atentar, porque toda vez que você pega um laudo de um ensaio de um painel monolítico, ele se baseou, ou melhor, aquele resultado depende da resistência da argamassa. E quando você faz um ensaio de um painel monolítico numa universidade, num instituto tecnológico, a argamassa, a resistência dela também foi controlada. E via de regra,
todos os ensaios contam com uma argamassa acima de 20 MPa. Alguns consideram 20, outros adotam 25, como eu mostrei no ensaio aqui do IPT. Então, se na sua obra você não está atingindo essa resistência que consta no laudo, esquece a resistência do painel que está indicada lá. Sua obra não está tendo aquela resistência. Por isso que eu bato na tecla. A argamassa na sua obra deve ser controlada, as proporções devem ser medidas exatas, não deve ser na pá, não deve ser com a mangueira na betoneira, não, deve ser medida a quantidade de água, deve ser medida a quantidade de areia, do aditivo, tudo certinho, para que você garanta a sua resistência. Senão, não adianta nada você falar que está usando um painel, ó, o ensaio aqui constou 40 toneladas, mas lá ele considerou uma argamassa de 20 MPa. E ele garantiu que ela teria 20 MPa para que o painel tivesse uma resistência alta. Então, ele deu 40 toneladas a resistência do painel. Mas se na sua obra você não está controlando a dosagem da argamassa, a resistência da sua argamassa vai lá embaixo. Naturalmente, a resistência do seu painel nunca vai dar as 40 toneladas do laudo. Então, tome bastante cuidado ao fazer a sua argamassa. Mas é um traço bastante simples de ser feito. É só ter um zelo, um cuidado e saber quais são as proporções e saber como fazer a dosagem prática. Eu vou mostrar aqui para vocês agora o vídeo de eu retirando os corpos de prova desse laudo que eu acabei de mostrar aqui, que é o que está aparecendo aí na tela. Aqui, achei. Demorei um pouquinho, mas achei aqui nos meus arquivos. Deixa eu reduzir um pouco aqui o tamanho. Então aqui, isso eu fiz lá na obra, retiramos ali os corpos de prova da betoneira, fizemos tanto prismáticos quanto cilíndricos, que eu mostrei ali para vocês, o cilíndrico, que é o mais comum de se utilizar, igual faz ensaio de concreto, né? Então tá ali a argamassa, ó, vou dar um play. Conforme a norma, com um soquetezinho a cada determinada quantidade ali de argamassa, tudo conforme exige o script. E aí, depois de 28 dias, são esses dois corpos de prova que foram rompidos e o resultado está apresentado lá no ensaio que eu acabei de mostrar para vocês. Olha só, aqui eu peguei um pouco a argamassa, que é mais ou menos essa consistência da massa mesmo que a gente utiliza. Então, conforme aquela dosagem prática que eu mostro no vídeo aqui sobre dosagem de argamassa. Então, tá ali os corpos de prova. Ok? Então, dito a primeira falácia sobre argamassa para o sistema monolítico. A segunda falácia é que diz o seguinte, que você precisa de aditivo ou adesivo para fazer a sua massa colar na parede, senão você vai jogar a massa, ela vai bater no painel e vai cair, porque o EPS não puxa, não é igual ao tijolo. É verdade, o EPS não puxa igual ao tijolo, mas é uma mentira ou é uma falta de conhecimento dizer que precisa colocar cola na massa para fazer a massa aderir no EPS. Não precisa. É por isso que você tem um monte de gente no YouTube mandando você utilizar aditivo Bianco. São aqueles aditivos, ou similares, né? Que são aqueles aditivos que têm a coloração branca, porque é um tipo de cola mesmo que você coloca na argamassa para melhorar a aderência, porque eles não conseguem fazer aderir, justamente porque não sabem o traço correto da argamassa e não sabe executar a dosagem prática na obra. Não precisa de aditivo adesivo, não use Bianco, esses aditivos são caros, você só vai encarecer a sua obra fazendo isso e vai atrapalhar também na consistência, na plasticidade da sua argamassa, vai atrapalhar na hora de projetar e tudo mais e você vai estar gastando dinheiro à toa. Não é necessário esse tipo de aditivo, é só o que eu já falei, os agregados e o aditivo plastificante. Deixa eu mostrar aqui um vídeo para mostrar isso. Nessa mesma obra que eu mostrei aqui, a retirada dos corpos de prova, né, e aquela betoneirada ali, eu vou mostrar para você o vídeo com essa mesma massa eu projetando na parede de EPS. Deixa eu puxar aqui, acho que está aqui. Olha só. Só para provar para você. A parede está branca, ali a gente já havia feito as mestras, né, como você está vendo, é a primeira coisa que deve ser feita. Eu estou ali projetando, vou passar aqui meio rápido, e a massa cola na parede naturalmente, com aquele mesmo traço que eu mostrei ali no laudo de ensaio da argamassa. Então aqui eu vou enchendo, ó, enchendo a parede normal. Apesar de ser uma caneca ruim, isso aqui é uma caneca daquelas baratinhas de Mercado Livre que essa obra tinha, o ruim dela é que ela tem uma vazão prejudicada da argamassa e acaba caindo muito no chão. Mas ainda assim, ó, a massa cola no painel de EPS tranquilamente, sem nenhuma dificuldade. Vou mostrar aqui o resultado dessa parede, ó, da parte de emboço.
Esse é o resultado do emboço estrutural. Ele já está ali com alguns pontos cortado, né? Porque atingiu a espessura ali próxima da mestra, então a gente precisa ir controlando a espessura do emboço, mas esse é outro assunto. Mas está aqui, ó, sem utilizar aditivo adesivo, a argamassa está na parede, esse é o estado do emboço estrutural que a sua parede deve ter, somente com a utilização de aditivo plastificante. Deixa eu dar um play aqui. Sempre controlando a espessura da sua parede pelas mestras, fazendo linha, tendo o ambiente esquadrejado, no prumo, alinhado e assim por diante. Então, essa é a característica que o emboço estrutural deve ter quando você tem uma argamassa de qualidade, com a quantidade de água controlada. Um dos maiores erros é colocar muita água na argamassa para ficar fácil de projetar e melhorar a aderência, quando não é bem por aí que funciona. Então acho que eu vou tocar aqui na massa. Não, acho que é em outro vídeo que eu mostro a consistência dela. Mas enfim, vocês entenderam a questão, certo? Espero que esse vídeo tenha ajudado. Tome bastante atenção com a sua argamassa, não precisa ficar seguindo regras de dosagem mirabolantes, aditivos fora do comum, porque a ideia do sistema construtivo é que ele seja fácil e simples de se executar e simples de implantar em qualquer lugar do mundo. Essa é uma das principais características do sistema monolítico de EPS, ser similar ao sistema convencional, sofrendo algumas pequenas adaptações. Não precisa buscar aditivos surreais, tá bom? Até o próximo vídeo. Espero ter ajudado.